Muito boa noite. É sempre um prazer para mim estar aqui convosco, estar junto com aqueles que se interessam pela palavra de Deus e não querendo cair naquela frase feita, aprender mais da palavra de Deus para aplicarmos às nossas vidas. Mas é isso de facto que nós, pelo menos eu pretendo, e espero que seja o desejo de cada um aqui nesta noite, de aplicar a palavra de Deus à sua vida, não se ficar por um mero conhecimento intelectual, saber mais, e depois disso não ter efeito prático nenhum nas nossas vidas. Porque isso, nós conhecemos, a palavra de Deus fala-nos de algumas pessoas que assim agiam, e o próprio Senhor Jesus Cristo não é nada meigo para com essas pessoas, que eram os fariseus. E que Deus me livre de viver como um fariseu. Eu já disse esta frase, a frase não é minha, mas gosto da frase, e alguém dizia com algum humor, algum sarcasmo, dizia que, tal como a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo foi precedida pela primeira vinda dos fariseus, a sua segunda vinda será precedida da segunda vinda dos fariseus. E eu não quero ser encontrado no meio desses. Aquelas pessoas que têm Deus na boca, mas não têm Deus no coração. Este povo me honra com os seus lábios, como dizia o Senhor, com bastante tristeza do seu povo que eu honrava com os seus lábios, mas não com as suas vidas. Ora bem, eu quero falar nesta noite no seguimento de algo que tenho vindo a falar várias vezes nas últimas terças-feiras, que aqui tenho falado. Vamos lá ver se vocês se recordam, não é? Eu já vos disse que aqui a pergunta mais temida nesta igreja, creio eu, por um pregador, é de que é que eu falei da última vez, não é? Em algumas igrejas aqui bem perto, é se vocês têm os dízimos em dia. Portanto, acho que é uma pergunta bem mais simpática do que perguntar se têm os dízimos em dia. Das últimas vezes que eu falei, alguém se lembra de alguma das... Falei, creio que das últimas terças-feiras que falei aqui, falei de 3 personagens bíblicas. Pouco conhecidas, daí vocês se calhar não se lembrarem. Alguém se lembra de alguma? Não? Epafrodito? Exatamente, Epafrodito. Boa. Creio que foi o penúltimo ou o último, já não me recordo. Epáfras, que alguns que pensam que seria a mesma pessoa, têm sérias dúvidas de que seja a mesma pessoa. Nós até vimos que Epafrodito era de Filipos, Epáfras era de Colossos, e vimos algumas lições interessantes sobre eles. E já há mais tempo, alguns meses, não me recordo bem em que mês, falei-vos de Tíquico. Ou seja, 3 cooperadores de Paulo que dificilmente figurariam de 50 personagens bíblicas. Imaginem que nos pediam para elaborar uma lista com 50 personagens bíblicas. Duvido que algum destes 3 entrasse. E se calhar, se eu os pedisse para fazer uma lista de 500 personagens bíblicas, talvez aquilo de quem eu vou falar hoje, não sei se entraria. Porque é de facto uma pessoa que, muito pouco conhecida, a palavra de Deus só cita o seu nome 2 vezes. Não conhecemos nenhum sermão seu, não chegou até nós nenhuma frase que ele tenha preferido, mas chegou até nós pela caneta, por assim dizer, pela escrita de Paulo, ou do seu escrivão, chegou até nós o que ele fez. E digo-vos, se poucos de nós nos lembraríamos desta pessoa, naqueles últimos tempos do apóstolo Paulo, naquela prisão em Roma, este nome certamente lhe viria à mente muitas vezes. Alguém é capaz de arriscar? Quem é que eu vou falar? Uma pessoa muito querida para Paulo. Não estou a falar de Timóteo. Não esqueçam aqueles óbvios. Lucas, sim. Um deles. Seria um deles. Mas ainda mais... também não é Filémon. Onésimo também foi. É parecido com Onésimo. Onesíforo. Provavelmente nunca ouviram nenhuma mensagem sobre Onesíforo. Não sei se alguma vez se irão ouvir outra sobre Onesíforo. Mas quero falar-vos um pouco sobre este homem. Um homem extraordinário e que o apóstolo Paulo fala dele e usa o seu exemplo para estimular Timóteo.
Vamos então ler na palavra de Deus um pouco de 2 Timóteo capítulo 1 e alguns versículos de 2 Timóteo capítulo 2. Então, lemos assim. 2 Timóteo, pode ser que daqui a uns 10 anos, se o Senhor me tiver cá, talvez chegue a segunda carta a Timóteo no estudo bíblico à quinta-feira. Tenho estado a falar da primeira epístola a Timóteo, pode ser que daqui a alguns 10 anos consiga chegar a segunda epístola a Timóteo, e talvez na altura vocês já nem se lembrem de que eu falei de Onesíforo, daqui a destes versículozinhos. Ora bem, então vamos começar a ler a epístola. O nosso irmão Simão tem o bom hábito de, quando lê uma porção das Escrituras, uma mensagem, tem o hábito de ler uma porção bastante extensa, e isso é salutar, porque isolar um versículo sem ver o que vem antes e o que vem depois pode nos levar a tirar conclusões precipitadas e muitas vezes erradas. Então, vamos ler desde o início e vamos gastar algum tempo, pela graça de Deus, a ler esta passagem. Então, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loida, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro de que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, por o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque estou certo de que é poderoso, porque eu sei em quem tenho querido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia. Conservo o modelo das 6 palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes disto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis que sejam idóneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. A palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos fiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E podemos continuar, mas vamos ficar por aqui na leitura da palavra de Deus. Então, quero falar-vos um pouco sobre este homem, este Onesíforo.
Esta, os ingleses têm uma expressão que eu não consigo encontrar uma tradução muito adequada. Unsung hero. Daqueles heróis que nem sequer tiveram direito a uma canção. Por vezes há aqueles heróis que têm direito a serem lembrados até em canções. Este, como eu vos disse há pouco, dificilmente alguém se lembrará dele e dificilmente até encontrarão mensagens, terão ouvido mensagens sobre este homem. Mas este homem, então, nós lemos aqui: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Este homem, várias vezes, foi ter com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso. Estava numa situação muito difícil. Ele estaria, creio eu, prestes a partir. Ele diz nesta mesma epístola: eu sei que o tempo da minha partida está próximo. Lemos isso em 2 Timóteo 4,6. E o tempo, porque já estou sendo oferecido por uma expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então eu sabia que estava prestes a partir. E ele tinha sido deixado por todos. Ele estava sozinho neste momento. A não ser, como o nosso irmão Duarte disse, e muito bem, alguém que lhe era bastante querido naquela altura e que certamente servia de grande conforto, era a presença de Lucas. Naquele momento só estava ele. Ele diz também, nesta mesma epístola, que ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Nesta mesma epístola, no versículo 16 do capítulo 4. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Ou seja, o apóstolo Paulo teve de ir perante César, para se defender, porque ele tinha apelado, lemos isso em Atos 26, creio eu, ali no final do livro de Atos, em que ele apelou para César, e foi para César, e então ele estava ali, sozinho, e tinha de se defender. Tinha-se de defender, e ele até pedia, não sei se recordam, quando ele escreve aos Efésios, ele pede o quê? Orando em todo o tempo, nós lemos em Efésios 6, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto e com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então ele pedia as orações para se poder defender de uma forma capaz e apta, para estar apto a defender-se e defender o Evangelho. O seu propósito não era tanto defender a sua vida, porque ele não tinha a sua vida preciosa, mas defender o Evangelho. Ele tinha muitas vezes este desejo de pregar o Evangelho em qualquer situação. Nós, daqui a um bocadinho, iremos ver até uma situação que creio que também está relacionada com Onesíforo, em que ele quis pregar o Evangelho. Era tal o desejo de ele pregar o Evangelho que ele até tentava pregar o Evangelho quando não era boa ideia. Aparentemente não era boa ideia. Nós já lá vamos. Então ele queria anunciar e pedia as orações dos irmãos. Ele estava mesmo sozinho, à exceção de Lucas, que estava com ele naquela altura. Mas, noutro tempo, este Onesíforo veio ter com ele. E já lá vamos ao ir ter com ele. Onesíforo, tanto quanto possam perceber, ele era de Éfeso. Ele era de Éfeso, porque lemos aqui, no versículo 18, no final do capítulo do versículo 18, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Este homem, Onesíforo, era de Éfeso. E recuando um pouco, sabemos que este homem foi ter com Paulo, numa altura muito complicada, mas recuando alguns anos, provavelmente décadas, eles estiveram juntos em Éfeso. Nós, se formos ao livro de Atos, percebemos, em Atos 19, nós vemos como o Evangelho foi anunciado ali em Éfeso, em Atos 19, e nós vemos que Atos 19, 10, podemos ler a partir do versículo 8, o que é que aconteceu em Éfeso. E entrando, Atos 19, 8,
E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Tirano aqui não é um adjetivo, mas um nome de uma pessoa. Possivelmente houve algum homem de nome tirano que deu origem à expressão tirano. Mas este tirano não era um tirano, acho eu. Então, nesta escola foi... Eu creio que já falei disso até aqui. Sim, falei quando vos falei de Epáfras. Possivelmente Epáfras ouviu o Evangelho aqui. Porque aqui, esta escola de tirano em Éfeso foi basicamente um posto de distribuição do Evangelho por toda a Ásia. Por toda a Ásia, que é a atual Turquia. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte até os lenços e aventais se levavam do corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Foi uma altura espetacular, de prosperidade do Evangelho. Infelizmente alguns preferem o Evangelho da prosperidade e não a prosperidade do Evangelho, mas esta foi uma altura extraordinária. O Evangelho prosperava. Mas vemos que algumas décadas depois toda a Ásia me abandonou. Todos estavam na Ásia e me abandonaram. Se apartaram de mim. E quando diz apartar de mim, não era... Ele não se sentia mal por ele mesmo. Olha, estou aqui sozinho. Não, é porque eles de facto tinham abandonado o Evangelho. Então, nesta altura, creio eu, como Paulo diz ali, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu, eu creio que terá sido nesta altura em que Paulo passou 2 anos em Éfeso, possivelmente, creio eu, este Onesíforo terá ajudado Paulo, sustentando, talvez se fosse uma pessoa com alguma capacidade financeira, ou mesmo que não tivesse grande capacidade financeira, tinha, como os filipenses, que se deram primeiramente ao Senhor e depois aos outros, era uma pessoa abnegada, uma pessoa que, como temos visto em várias destas pessoas que eu falei, Tíquico, Epafrodito, Epáfras, pessoas que não estão propriamente preocupados com o que é que eu posso ganhar com isto da igreja, mas o que é que eu posso fazer? Quanto é que eu posso dar ainda mais de mim mesmo e daquilo que tenho para ajudar os outros? E era este o espírito de Onesíforo. E nós vemos particularmente no caso de Epafrodito, quando falámos dele, um homem que dizia o bom senso: para, descansa, recompõe a tua saúde e depois segues caminho com o dinheiro que tens de levar a Paulo. Eu não. Eu tenho de fazer com que este dinheiro chegue a Paulo. Paulo precisa deste dinheiro. Ele pode morrer à fome, se este dinheiro não lhe chega, ele vai passar sérias dificuldades. Quero lá saber da minha saúde, quero que isto chegue lá. Era este o espírito de Epafrodito e também era o mesmo espírito que movia Onesíforo. Então este Onesíforo terá ajudado Paulo. Ajudou mesmo Paulo. Não sabemos como, não diz exatamente como, mas poderá ter ajudado financeiramente o apóstolo Paulo. Não consta que ele fosse um pastor, fosse um ministro do Evangelho. Como eu disse há pouco, não conhecemos nenhum sermão seu, não conhecemos... É claro que a tradição fala de muitas coisas, inventa muitas histórias. Provavelmente inventa muitas histórias sobre os discípulos, como Pedro ter morrido crucificado de cabeça para baixo, entre outras tradições. Não sabemos ao certo o que é que este homem terá feito de notável. Mas claro que a tradição da Igreja Católica diz que este homem foi martirizado não sei onde e que fez isto e aquilo, mas não sabemos ao certo. Não sabemos mesmo. O que sabemos é que este homem ajudou Paulo. E eu creio que terá ajudado numa outra situação. Aqueles que conhecem melhor o relato bíblico, particularmente aqui em Atos 19, sabem que o Evangelho cresceu de tal maneira ali em Éfeso que houve algumas pessoas que viram o seu sustento posto em causa. Quem eram? Quem é que ficou com medo de que o seu sustento fosse completamente por água abaixo? Nós vemos isso aqui mais à frente. Demétrio
que era um ourives. Alguém que fazia imagens de quem? Da deusa Diana. Então, eles com medo de perderem tudo quanto tinham, porque nós vemos que no versículo 19 deste capítulo 19, versículo 17, e muitos dos que tinham querido, não, versículo 17, e foi-se notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e que o grande temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham querido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito em Jerusalém, passando pela Macedónia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Enviando à Macedónia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou com ele algum tempo na Ásia. Versículo 23. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo juntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vendes que ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedónios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o juntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentro da multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão ao povo, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Eu creio que até nesta passagem, é esta passagem que Paulo se refere, quando diz em 1 Coríntios 15, que combateu contra as feras em Éfeso, não é? Ele diz isso a dada altura, não me lembro agora da passagem, mas eu sei que é em 1 Timóteo 15, quando ele fala da ressurreição, ele diz que lutou contra as feras em Éfeso. Eu creio que seria isto, porque de facto é um feito extraordinário e nem é natural, é quase animalesco o comportamento destas pessoas. Por isso ele diz que combatia contra as feras em Éfeso. Ou seja, foi uma situação muito complicada que Paulo passou. Porque o Evangelho estava a crescer de tal forma, e quando o Evangelho cresce, o diabo opõe-se. E este homem, Demétrio, movido, ou seja, completamente o contrário do Onesíforo, não é? Temos um homem temente a Deus, um crente temente a Deus, que está preocupado no avanço da obra de Deus e naquilo que pode fazer pelos outros. Este Demétrio está no extremo oposto, é alguém idólatra que quer ganhar dinheiro à custa da ignorância e da superstição dos outros. E vendo o seu ganha-pão posto em causa, não fez o que fizeram aqueles mágicos, daqueles das artes mágicas, que queimaram tudo e mudaram de vida e puseram uma pedra sobre a sua velha vida. Este homem não queria perder isto. Então houve aqui um grande alvoroço, um grande tumulto, aqui no títulozinho que tem no capítulo 19, tumulto citado por Demétrio. Então Paulo, vendo que o teatro estava cheio de pessoas, o que é que ele pensou? Queria ir lá. Porquê é que ele queria ir lá? O Paulo via uma multidão em fúria. Pensava, estas pessoas precisam de Cristo. Eu tenho de falar-lhes.
E era isso que ele queria. Ele não perdia uma oportunidade para falar de Cristo. Mas, alguns, no versículo 30, não lhe permitiram os discípulos. Perceberam? Paulo, nós percebemos a tua intenção, mas esta situação é muito complicada. E possivelmente o Onesíforo, que eu não sei se seria um dos principais da Ásia, que dizia ali, que eram seus amigos, é possível que este Onesíforo até fosse um dos principais da Ásia. Pessoas de grande importância, pessoas que tinham uma posição elevada na sociedade e que alguns seriam crentes. Disseram, não, Paulo, nós conhecemos esta gente. É melhor não ires lá ao teatro, provavelmente não sais de lá vivo. E é importante que tu vivas para pregar outro dia. Os ingleses têm aquela expressão, live to fight another day. Viver para lutar outro dia. Às vezes é melhor recuarmos, um recuo estratégico, para podermos ter outras oportunidades. E Paulo foi aqui aconselhado por estes amigos, discípulos, alguns deles principais da Ásia. Não sei se onde seria um deles, não sei se Paulo se estaria a referir a este episódio, quando disse a Timóteo, quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Acho que é certo é que ele o ajudou bastante. Provavelmente financeiramente, provavelmente até aqui nesta situação, foi decisivo. Este homem, tudo indica que era de Éfeso. E porquê é que eu digo que era de Éfeso? Porque Paulo também escreve, não só por causa do que ele diz ali, quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Quando Paulo, no final da epístola, desta mesma epístola, diz, saúda a casa de Onesíforo, 2 Timóteo 4, 19, vamos voltar a 2 Timóteo 4, versículo 19, saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Creio que Timóteo estava em Éfeso, porque na primeira epístola Paulo diz que o deixou em Éfeso. Não tenho a certeza se nesta altura ele continuaria em Éfeso ou não, mas creio que sim. Então ele diz saúde à casa de Onesíforo. Portanto, Onesíforo provavelmente a sua família era dali. E sabe uma coisa interessante? Quando Paulo escreve aos Efésios, que eu já vos li há pouco, para orarem por ele, o Onesíforo podia ter pensado, ok, vou ficar aqui a orar por Paulo. E até enviar algum dinheiro para Paulo que ele precisa, não sei, aqui uma coleta. Paulo, não sei se não vemos em nenhuma das cartas, a não ser a Timóteo, creio eu, a pedir para o virem visitar. Não sei. Posso estar eu pedo a Filémon para preparar a pousada e a Timóteo pede para vir ter com ele, já no final da sua vida. Mas não vejo ele a pedir, olha, quando puderem, visitem-me aqui na prisão. Não pede. Mas o Onesíforo foi além daquilo que lhe era pedido. Eu podia pensar, olha, vou ficar aqui em Éfeso, a igreja precisa de mim, aqui, e eu vou ficar aqui a orar por Paulo, para que ele possa defender o Evangelho. Para que o Senhor fortaleça. Vou mandar dinheiro. Vou orar para que para Deus mover alguém para o ir visitar, para o ir ajudar neste momento difícil. O Onesíforo não pensou assim, olha, vou eu. E foi. E atenção, não estamos a falar de uma viagem fácil. Estamos a falar de ir da Turquia até à Itália. No mapa, hoje em dia, parece pouquinho, mas uma viagem de avião demora algum tempo, algumas horas. Uma viagem pelos meios que eles dispunham na altura não era fácil. Mas o que é que este Onesíforo fez? Muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Não só foi a Roma, não sei se terá ido lá de propósito para visitar Paulo. Creio que sim. Não tenho a certeza, mas creio que sim. Com muito cuidado me procurou e me achou. Porque a prisão onde Paulo estava, apesar de ser num sítio que toda a gente conhecia, que era o palácio do imperador. Paulo estava lá no palácio do imperador, que ele fala aos filipenses, as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. E depois diz também aos filipenses que os da casa de César os saúdam, estavam ali mesmo no palácio
de César. Nero, creio eu, o imperador Nero. Apesar de ser um sítio público, um sítio que toda a gente conhecia, não creio que Onesivo chegasse lá, batesse à porta, olha, gostava de visitar o prisioneiro Paulo. Paulo era um prisioneiro de alta segurança, porque ele tinha causado grandes problemas por onde passava. Uma das razões, creio eu, pelas quais Paulo acabou por ser preso, mas é preso e morto depois, foi porque a mensagem que ele pregava, segundo os seus detratores, diziam que nós não nos devemos submeter a César. Temos um rei, que é Cristo. Causava problemas por todo lado por onde passava. E os romanos não gostavam muito disto. Os romanos queriam manter a paz. Qualquer situação que havia, manter a paz. Tanto que Pilatos optou por deixar que matassem a Cristo, porque viu que aquilo podia dar uma situação muito, muito complicada se ele dissesse, não vou matar nada, vocês estão a ser injustos. Ele sabia que o seu próprio cargo estava em risco se ele não mantivesse ali a situação calminha. Então Paulo era um prisioneiro complicado. E para chegar ali não era bater à porta e dizer, eu gostava de visitar Paulo, olha, é na cela não sei quantos, vai para aqui para este corredor, vira ali à direita e depois é a terceira cela à esquerda. Não era assim tão simples quanto isso. Era muito, muito, muito complicado. Precisava de ter contactos. Creio eu acho que já vos falei sobre isso, do filme, claro que tem algumas suposições, mas as pessoas normalmente investigam um pouco a forma como se processava, não eram prisões como as de hoje. Então, no filme do Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, um filme que recomendo, se puderem ver, é um filme bastante interessante, em que mostra como Lucas, para ir ter com Paulo, não foi uma coisa assim fácil. Não era bater à porta e dizer, gostava de visitar o prisioneiro tal, está bem, deixa aqui o seu cartão de cidadão e temos de o revistar para ver se está tudo bem. Não era nada simples, mesmo. E ele, com muito cuidado, me procurou e me achou. Eu podia, por isso, simplesmente ter procurado. Olha, tentei. Fui, perguntei aqui, perguntei ali, olha, não consigo, olha, vou embora. Depois dizia lá aos crentes em Éfeso, olha, eu tentei encontrá-lo, mas olha, não era fácil. Vocês não fazem ideia de como aquilo é complicado para conseguir ver Paulo. Muito difícil mesmo. Eu não consegui. Não, mas ele fez. E ele não se envergonhou das minhas cadeias. Porque identificar-se com Paulo era pôr um alvo nas suas próprias costas. Era um alvo a bater também. Porque quem se identificava com Paulo estava sujeito também a ser preso ou a ser morto. E sinceramente eu não sei o que é que terá acontecido com Onesivo. Porque quando lemos aqui esta passagem, e também em 4:19, o que é que me dá a entender aqui? Paulo não fala de Onesivo como se ele já não estivesse cá. Deus concede a misericórdia à casa de Onesivo. Fala sempre dele no passado e fala da sua família. E quando saúda a casa de Onesivo, não cita Onesivo. Ter-se chateado com ele e agora só quer falar da família dele. Não creio. Creio que ele teria morrido. Sinceramente, é a minha convicção. E possivelmente a sua morte terá sido fruto desta sua identificação com ele. Não era nada fácil esta identificação com Paulo. Ele não se envergonhou das suas cadeias, muitas vezes me recriou, me refrescou. Outras versões dizem refrescou. Foi uma lufada de ar fresco ali. Foi bom ter contacto com alguém com a mesma fé. Certamente, quando Paulo via Onesíforo, lembrava-se, e provavelmente até falavam sobre, lembras-te lá em Éfeso como o Evangelho cresceu de uma forma extraordinária, e quando tu me ajudaste, Onesíforo, olha, estou tão grato a Deus pelo que tu fizeste, e agora ver-te aqui comigo, neste momento em que eu estou tão carente, do ponto de vista humano, é mesmo extraordinário ter aqui alguém com quem possa conversar, com quem possa orar, com quem possa desabafar até sobre esta situação difícil pela qual estou a passar.
Às vezes podemos pensar que Paulo era um super-homem, que aguentava tudo. Ele próprio dizia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ter um bocadinho de calor humano, de contacto com alguém que nos é querido e que tem a mesma visão que nós temos da vida, é extraordinário nestes momentos difíceis. E por isso, Paulo diz, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Possivelmente, como eu disse, ele terá morrido. Terá morrido e a sua família ficou desamparada. Nós vemos ao longo da palavra de Deus como a morte do homem na família tornava a situação familiar muito, muito complicada. Por isso temos a exortação a cuidar das viúvas, a cuidar dos órfãos, que não tinham, porque essas pessoas normalmente ficavam desamparadas na sociedade. Então, Paulo tem aqui o cuidado de dizer a Timóteo, basicamente a lembrar a Timóteo, olha por esta família. Deus conceda misericórdia à casa de Onesíforo, mas não é, olha, Deus conceda misericórdia, olha, Deus há de cuidar deles, não é? Não. Timóteo, faz alguma coisa por esta família. Honrar, também para honrar o trabalho que Onesíforo fez. Por vezes pode acontecer alguém que fez uma grande obra, Deus usou grandemente na sua obra, ele parte e depois a sua família fica negligenciada. Isso não deve acontecer. Devemos cuidar desses. E Paulo é bastante... fala bastante sobre as viúvas, as que são verdadeiramente viúvas. Ele fala bastante sobre isso, sobre o cuidado que a igreja deve ter. Por vezes podemos cair neste extremo de cada um tem a sua vida e não temos nada que estar aqui a preocupar-nos com as necessidades que os outros têm. Olha, cada um que olhe por si, eu olho por mim, Deus há de cuidar. Não? A igreja deve estar preocupada em ver quais são as necessidades da igreja e ajudar, auxiliar. Porque, Paulo, que aos Romanos, fala de socorros, não fala? De ajudar. Creio que em Romanos 12 fala de... Agora não estou bem certo, estou agora a lembrar-me de uma passagem que ele fala... Exatamente, estava a ver, se comunicar com os santos das suas necessidades, seguir a hospitalidade, mas há uma outra passagem que ele fala mesmo de socorros, ou seja, a igreja deve servir também para ajudar os crentes nas suas necessidades. E corremos o risco de pensar isto é tudo a nível espiritual e o que é material, cada um que se arranje. Não. Ele tem aqui o cuidado e fala, lá está, a Timóteo, para estar atento quanto a isso. Há aqui alguns que julgam, não vou muito por aí, mas só para explicar um pouco esta expressão que pode tornar-se um pouco confusa, que é, o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. Alguns que claramente erram e entram por caminhos muito perigosos, que é basicamente a dizer que Paulo está a orar por alguém que já partiu, não é? Está a interceder pelos mortos. E usam esta passagem, entre outras, completamente descontextualizadas e que contradizem outras expressões das Escrituras, claramente, para dizer que devemos orar pelos mortos, para que Deus lhe conceda misericórdia. Não creio. Mas há também quem diga, e se algum irmão tiver alguma opinião mais vincada uma opinião sobre esta expressão, pode partilhar depois, mas alguns dizem que possivelmente Onesíforo ter-se-á desviado. Depois de ter feito tudo aquilo por Paulo, ter-se-á desviado, tal como este Figélio e Hermógenes. Mas duvido, sinceramente duvido, e daí Paulo pediu misericórdia para ele no dia do tribunal de Cristo. Não vejo as coisas assim, porque não vemos ele aqui a pedir misericórdia para Figélio e Hermógenes, mas sim para a casa de Onesíforo. Portanto, talvez ele também tenha tido as suas más atitudes ao longo da sua vida. Ele aqui estaria a dizer que
Deseja que o Senhor não atente para, no tribunal de Cristo, não atente para o mal que ele tenha, para as coisas más que ele tenha feito, mas para estas boas atitudes, boas ações, este refrigério que foi para ele ao visitá-lo em Roma. Um último pensamento sobre Timóteo. Nós sabemos que Timóteo era uma pessoa, eu já falei sobre isto, sobre uma pessoa pouco assertiva, é um pouco passivo, não quero usar uma expressão errada, mas quase diria que era um pouco mole. Paulo precisa de estica-se-lo um bocadinho, desperta o dom que há em ti, ninguém te despreze, não tem vergonhas, precisa de ser assim, espicaçá-lo, incentivá-lo, porque ele era uma pessoa não tão assertiva. Quanto Tito, por exemplo, nós já falamos de Tito noutra altura, quando falei do Tíquico, falamos de como Tíquico era um homem que conseguiu substituir Tito e Timóteo. E eram homens completamente diferentes, e no entanto Tíquico era um homem apto para substituir tanto um como o outro. Mas estes dois homens eram bastante diferentes, o Tito e o Timóteo. Timóteo era mais dócil até, criado por duas mulheres, também terá influenciado a sua maneira de ser, e Tito era mais firme, mais duro. E Paulo, creio que, ao dar este exemplo de Onesíforo, provavelmente também estava a dizer, olha, estás a ver o que Onesíforo fez? Ele não se envergonhou. E disse, eu também não me envergonho. Reparem no versículo 12, 2 Timóteo 1:12. Não me envergonho. E ele diz antes no versículo 8, não tem vergonha do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Normalmente aqui, quando Paulo fala de envergonhar, não é só esta vergonha que a gente pode ter, olha, vou ir para a igreja, vou com uma Bíblia na mão, o que é que os outros vão dizer? Não é esse tipo de vergonha. Que eu quando era miúdo tinha de ir para a igreja e que os outros me vissem. Não é esse tipo de vergonha. Normalmente a vergonha implica sofrimento. Ele diz, não tem vergonhas, antes participa das aflições do Evangelho. E Paulo, eu creio que Paulo aqui está basicamente a dizer, Timóteo, faz-te homem, sê firme, anda ter comigo. Ele pede, procura vir ter comigo antes do inverno. E deu o exemplo de Onesíforo. Onesíforo, com muito cuidado, me procurou e me achou. Timóteo, faz o mesmo. Porque se tu não fazes, não diz isso, mas eu creio, se tu não fazes agora um esforço por te identificares comigo, enquanto eu estou vivo, quando eu partir, como é que vais fazer? Vais ser tu que vais continuar com a proclamação do Evangelho, em guardar o modelo, conservar o modelo das suas palavras, como ele diz aqui no versículo 13. Isto é quase creio que era quase um teste à firmeza, à devoção, à persistência de Timóteo. Timóteo, anda ter comigo. E se achas que é difícil, olha, o Onesíforo fez. Não tem vergonha. Sofre. Só preciso sofrer. Sofre. E quero eu crer que Timóteo foi até com ele. Terá sido muito triste se Timóteo se estiver atrasado, porque ele diz aqui, procura vir ter comigo depressa, 2 Timóteo 4:9, e diz, procura vir antes do inverno, no versículo 21. Procura vir antes do inverno. Ele precisava de Timóteo ali, provavelmente para lhe dar instruções, para passar o testemunho, por assim dizer, dar as últimas palavras, verbalmente. Isso será muito triste. A gente não sabe se Timóteo o viu ainda em vida ou não, mas quão triste terá sido se Timóteo se tiver demorado lá em Éfeso. Tem ainda coisas aqui por tratar, não posso ir já. Paulo certamente compreende, Paulo aguenta mais algum tempo, mas imagina que ele demorou-se a ir. E depois não foi tão diligente quanto deveria ter sido a procurar Paulo. E quando chega,
e tenta encontrar Paulo de olha, não sabes, Paulo já partiu. Mas quero imaginar que Timóteo conseguiu, e motivado por um bom exemplo, e um bom exemplo é algo, possivelmente, das melhores coisas que nós podemos deixar. Mais do que muitas mensagens, mais do que muitas coisas que possamos escrever, é um bom exemplo. E este Onesíforo deixou aqui e levou a fasquia tão alto quanto à identificação com Paulo, que Timóteo certamente ter-se-á sentido responsabilidade. Eu tenho de ir. E se tiver de acontecer o que aconteceu com o Onesíforo, creio eu, até terá morrido mesmo, para que seja. Que seja, porque se eu não faço isto agora, se eu não me empenho verdadeiramente em me identificar com Cristo, identificando com o seu embaixador em cadeias, quando é que eu vou fazer? E nós também, fica a lição para nós, deste homem, aparentemente pouco relevante, pouco importante, mas tenho a certeza absoluta que Paulo não dizia isso, mas naqueles últimos tempos da sua vida, Onesíforo terá sido das pessoas que ele mais se terá lembrado, com gratidão por aquilo que ele fez. E que nós possamos também ser pessoas que não vamos ser lembrados por muita gente, de certeza. Se calhar daqui a 100 anos ninguém se lembrará de nós. Se o Senhor não vier antes, quem estiver aqui neste mundo provavelmente não se lembrará de nós. Mas que possamos ser alguém que refresca, que ajuda os outros nos momentos de dificuldade. Alguém que não se envergonha e que está disposto a pagar o preço, seja qual ele for, por se identificar com Cristo. Pois é deste tipo de pessoas que a obra de Deus precisa. Mais do que pregadores que vêm aqui falar de Onesíforo. Porque é muito giro, olha, que mensagem interessante, nunca tinha pensado nessas coisas, de Onesíforo. Mas mais importante do que falar de Onesíforo é sermos, cada um de nós, Onesíforos. Que o Senhor nos abençoe.